Bom, pessoal, a minha primeira pergunta gira em torno da experiência judaica. Nós sabemos, né, que os judeus são um povo peculiar, né? Ela tem as suas particularidades, tem a sua forma de culto e adoração. Também sabemos que essa não é uma prática nem cristã e nem judaica. Nós, os cristãos, herdamos o, o conceito moral do judaísmo, né? Que seria a moral judaica cristã, né? Que é a base da do nosso ocidente, né? Do ocidente. No entanto, a prática de sacrifício humano sempre foi visto de maus olhos, sempre foi visto como tabu e reprovação para todos, os cristãos e também os judeus. Me admira muito ver isso como um conceito, né? Pode ter casos, a Bíblia diz casos que pessoas sacrificaram outras, mesmo aquelas que serviam ao Senhor. No entanto, isso não é uma evidência que Deus aceita ou que exista sacrifícios como assim diz o Senhor. O que eu quero frisar é o seguinte ponto: há exemplos que pessoas mataram seus filhos ou pessoas em nome de Deus, digamos assim. No entanto, isso não foi da autorização de Deus ou que Deus de fato pediu isso para que seja executado, né? Com exceção, é claro, do filho de Abraão, a qual não se consumou o ato, né? Eu acredito que a discussão e o debate não vai girar em torno disso aí. Então, a minha pergunta vai girar em torno desse princípio. Existe alguma evidência, né, judaica extra-bíblica, né? Uma vez que a gente está discutindo o texto bíblico, eu gostaria de saber do Ronaldo se existe uma prática judaica de sacrifícios humanos, ou no Talmud, ou na tradição judaica, ou nas leis rabínicas, essa prática, né, seguindo o que determina o versículo. Porque o que eu tenho percebido é que, lendo o versículo, se tem a conclusão que Deus pede sacrifícios humanos, né? Que aquele homem seria morto, aquele que estava sendo dedicado ao Senhor. No entanto, ao meu ver, esse texto não expressa o que está sendo defendido. Então a pergunta existe um exemplo extra-bíblico da prática judaica do sacrifício humano? Vamos lá. Boa noite a todos. Essas pessoas pensam que vai ter passada de mão na cabeça, se enganaram, né? Tá totalmente equivocada. Porque aqui o Chico tá lá. Primeiramente, que o texto em questão não é do Talmud, o texto em questão que a gente está discutindo não é da cultura, não é do que eles chamam de tradição oral, não tem nada a ver com nada disso, tá certo? Primeiro ponto aí, quero te voltar para o centro do debate, que é da Torá. Então, se a sua pergunta ela está voltada, existe sacrifício humano na Torá? Essa é a temática do nosso debate, tá ok? Então se situe. Primeiro ponto, o texto que nós estamos discutindo é Levítico 27. Levítico 27 inicia falando assim, ó: falou mais o Senhor a Moisés. E o versículo 2 diz assim, ó: fala aos filhos de Israel quando alguém fizer particular voto. Então o tema ali é particular voto. E outro ponto, tá dizendo que quem falou isso foi o Senhor. Talvez você não leu, né? Mas tá lá. E aí você quer saber se está falando sobre sacrifício humano a Torá? Está falando, eu vou postar o texto logo em seguida. Bom, então, eu não obtive resposta da minha pergunta. Eu fui claro na pergunta que eu queria uma evidência dessa prática. Por quê? Porque você lê o texto e interpreta que eles faziam sacrifícios humanos. Mas não é isso que o texto diz. E a maior prova é essa. Que os judeus não sacrificam seus filhos ou seus escravos ou qualquer outro ser humano. E também não existe, até onde eu sei, essa prática
dentro do judaísmo, e nunca existiu. Frisei também que a nossa moral, né, que é o conceito de bem, do comportamento do ser humano, herdamos do judaísmo. Então, a moral cristã herda os princípios judaicos. E para nós, os cristãos, sempre foi tido como tabu o sacrifício humano. Daí, lemos um texto bíblico e às vezes parece que esse texto contribui para o que a gente está pensando. No entanto, para que a gente venha descobrir o que o texto de fato está referindo, principalmente esse que é parte da lei, nós devemos considerar o que o texto de fato quer dizer e não o que a gente acha que ele quer dizer. Tá certo? A gente vai tratar especificamente do texto, mas eu quero frisar em torno do que eu perguntei, porque se eu digo, né, que a circuncisão é a retirada do prepúcio, então eu tenho que ter uma evidência, né, histórica ou uma prática disso sendo feito. E a gente vê. Hoje a gente tem acesso a fotografias, a imagens, até o procedimento como é feita a circuncisão. Então nós sabemos que essa prática foi feita e é feita ainda hoje. Tá certo? Então a minha pergunta gira exatamente nisso aí. Se isso de fato diz o que você está defendendo, então demonstre. O judaísmo é um único caso que eles sacrificaram em nome do Senhor, cumprindo esse mandamento, uma vez que isso é assim diz o Senhor, está em Levítico, então é parte dos mandamentos. Me diga que esse serviço a qual era dedicado ao Senhor, essa pessoa era sacrificada em sacrifício a Deus. Não tem. Por isso que não obtive resposta e nem comentário delas. Você leva a minha conclusão a eu ir para o texto. Mas a minha pergunta refere-se exatamente ao que o texto diz. Tá certo, meu amigo?